Ô, Leandro, e até, claro, tem todo o cenário econômico, a gente fala do próprio mercado, mas a mudança de agenda, né, e uma agenda até mesmo mais conservadora, uma agenda que contra a imigração, a questão de trabalho remoto acabou, vai todo mundo trabalhar presencial. Essa guinada, ela consegue ser implementada rapidamente e ela consegue trazer melhoras incrementais e estruturais, até mesmo no cenário econômico americano, dado que a gente vem de uma agenda totalmente diferente da administração Biden, e até mesmo por isso esse ímpeto, essas ordens executivas assinadas, várias delas, dezenas delas, logo no primeiro dia. É possível fazer algo estrutural ou até mesmo incremental na economia americana de uma forma rápida, essa mudança da agenda por parte de Trump? Sem dúvida. Inclusive, eu creio que o primeiro efeito não é nem uma questão que depende de ordens executivas, é uma questão cultural. A gente já viu várias empresas, antes mesmo do Trump tomar posse, anunciando o fim de políticas, né, de diversidade, inclusão, cotas. E isso, basicamente, produz um efeito na produtividade imediata. Porque o que nós observamos nos anos anteriores, isso foi desde do Obama, mas creio que o auge foi durante a administração Biden, foi a emergência e agora a queda dessa agenda de grandes empresas buscando uma agenda política e não se preocupando com aquilo que as empresas sempre se preocuparam e que é o coração do espírito americano, que é o mercado livre, né, que são empresas buscando o lucro, oferecendo os melhores produtos e serviços pelo menor preço possível, através da competição se gerando o melhor resultado, né? Esse é o grande motor da prosperidade que os Estados Unidos sempre projetou para o resto do mundo. Agora, essa história, né, de DEI, de outras letrinhas que sugerem que uma empresa tem que se preocupar, em primeiro lugar, com questões políticas e não necessariamente em fazer, né, o seu produto, em oferecer o melhor serviço, creio que essa é a grande revolução que está sendo produzida, especialmente no mundo corporativo, no mundo do S&P 500, que já está acontecendo antes mesmo do Trump tomar posse, né? O próprio Mark Zuckerberg anunciou, a Meta depois anunciou corte de 5% da força de trabalho que produz menos, que vai estar afastando aí essas questões de diversidade na hora de contratação. O Trump falou, né? Nós temos que ser uma sociedade sem preconceitos, mas com a meritocracia em primeiro lugar. Ou seja, não importa cor de pele, não importa inclinação sexual, não importa a origem das pessoas, o que importa é que você produza, que você se esforce para ser o melhor naquilo que você faz, né? E isso tem um efeito imediato. Isso muda completamente a direção das empresas e gera uma perspectiva de aumento de produtividade em D0. Isso não requer nenhuma implementação governamental. Ao contrário, né, o Estado tem que ficar fora disso. Inclusive, ontem mesmo, uma das ordens executivas foi proibir o governo federal de implementar esse tipo de política, né? Então, acho que esse é o efeito maior. Em relação à imigração, ontem mesmo o Trump estava assinando as ordens executivas e conversando com a imprensa, ficou 2 horas conversando com a imprensa livremente, uma situação muito diferente do Biden, que mal conseguia falar, né, e tinha situações lá controladas para ter contato com a imprensa. Eu falei, olha, não tem absolutamente nada contra a imigração, eu acho que as pessoas têm que vir para os Estados Unidos, mas dentro de um processo legal, né? O meu combate é a imigração ilegal. Então, já tem vários estudos que mostram que a imigração, quando feita da maneira correta, quando há uma seleção, né, você tem um acréscimo econômico, você tem um net positivo aí do efeito da imigração. Agora, quando você abre um país de forma indiscriminada, inclusive sem levar em consideração diferenças culturais que não são conciliáveis, como a gente tem visto na Europa, aí o net é negativo, né? Aí você tem um problemão. Um problema não só econômico, mas um problema de própria coesão social. Então, mesmo essa agenda imigratória, que muita gente identifica como uma agenda contra a imigração,
eu não vejo que é algo tão negativo assim para o crescimento econômico e mesmo para a questão da inflação. Eu acho que se você realmente fizer, né, um sistema de imigração minimamente baseado em mérito, isso vai ser positivo para o país e no final das contas você não vai ter problema de falta de mão de obra ou coisa do gênero. A Flórida fez algo parecido recentemente. Muita gente achava que iria ser um problemão, especialmente para a construção civil, e no final das contas nada disso aconteceu. Né? No final das contas a Flórida continua crescendo, continua sendo um dos estados mais em alta, né, que mais cresce aqui nos Estados Unidos. Então, eu não vejo nenhum problema nessa situação de imigração e vejo uma revolução, de fato, uma mudança de 180 graus no mundo corporativo, com a volta do foco no mérito, na produtividade e não em agendas políticas.